As câmeras de segurança mostravam um carro cinza passando por uma rua perto do aeroporto. Ninguém saiu do veículo, nenhuma porta se abriu. E ainda assim, os dois adultos dentro daquele carro insistiriam, por semanas, que haviam deixado uma adolescente de 17 anos ali mesmo, sã e salva, prestes a embarcar em um voo. A imagem que desmentiria essa história já existia, só precisava ser encontrada. Então pegue seu café, porque este é o Rastro Sombrio. Phoebe Bishop tinha 17 anos e vivia em Gingin, uma cidadezinha rural de pouco mais de 1.000 habitantes, a cerca de 51 quilômetros de Bundaberg, na região de Queensland, Austrália. Media 1,80 metro, tinha pele clara, cabelo longo tingido de vermelho e olhos cor de avelã. A mãe, Kylie Johnson, a descrevia como uma jovem forte, determinada, que seguia sua própria cadência na vida. Phoebe convivia com uma deficiência não especificada, que tornava o ensino tradicional inadequado para suas necessidades de aprendizagem. Por isso, estudava na Y School, em Bundaberg, uma instituição alternativa voltada a estudantes com necessidades de desenvolvimento diversas. Segundo relatos, ela se adaptava bem naquele ambiente escolar, cercada de suporte. O problema não estava na escola, estava em casa. Phoebe não morava com a família. Vivia em uma propriedade descrita como precária, dividindo o teto com dois adultos significativamente mais velhos, James Wood, de 34 anos, e Tanika Bromley, de 33. A dinâmica entre eles já carregava um histórico conturbado. Bromley havia trabalhado, até 2024, como cuidadora na empresa de suporte a pessoas com deficiência administrada pela própria mãe de Phoebe, a Smiley Support Service, até ser dispensada. Uma adolescente vulnerável, dividindo casa com adultos bem mais velhos, em um ambiente já descrito como negligenciado. Esse era o cenário antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Na manhã de quinta-feira, 15 de maio de 2025, Phoebe foi vista por volta das 8h30 na Airport Drive, em Bundaberg. Carregava uma mala, vestia uma regata verde e uma calça de moletom cinza. O plano, segundo os dois colegas de casa, era simples. Ela pegaria um voo de Bundaberg para Brisbane, com conexão para a Austrália Ocidental, onde moraria o namorado dela. Phoebe nunca fez o check-in daquele voo, nunca embarcou, e a partir daquele momento simplesmente não foi vista nunca mais. O alarme só soou de verdade quando ela não apareceu na Austrália Ocidental. No dia seguinte, 16 de maio, a polícia de Queensland emitiu um alerta oficial de pessoa desaparecida. Nos dias seguintes, a mãe de Phoebe recorreu às redes sociais repetidamente, em publicações cada vez mais angustiadas. Ela escreveu que o coração estava despedaçado, que só precisava saber se a filha estava bem, que não havia nenhum contato, nenhuma presença online, nenhuma movimentação bancária desde a quarta-feira anterior. Um detalhe que, segundo ela, era extremamente incomum, já que Phoebe gastava dinheiro como água. Mais de 400 cartazes com a foto de Phoebe foram espalhados pela região de Wide Bay, em Bundaberg, Bargara, Childers, Bigenden e na própria Gingin. A notícia se espalhou rapidamente por páginas de pessoas desaparecidas e veículos de imprensa nacionais. Na segunda-feira seguinte, a polícia conduziu uma busca terrestre ao longo da Airport Drive e das áreas vizinhas. Nada foi encontrado, nem Phoebe, nem qualquer pertence dela. Na terça-feira, em coletiva de imprensa, as autoridades classificaram o desaparecimento como fora do comum e pediram informações sobre um Hyundai iX35 cinza, ano 2011, visto na região. O detetive Ryan Thompson declarou, na época, que havia associados auxiliando a polícia nas investigações e que o objetivo era estreitar a linha do tempo sobre o paradeiro de Phoebe. Uma frase cuidadosamente formulada que já sugeria nas entrelinhas que a polícia não estava mais tratando o caso como um simples desaparecimento voluntário. Na quarta-feira, 6 dias após o sumiço, veio a primeira grande virada pública.
a polícia classificou oficialmente o caso como suspeito e 2 locais foram declarados cena de crime. O primeiro era a própria casa em Dindin, onde Phiobe vivia. O segundo era o Hyundai cinza, pertencente a um dos colegas de casa, apreendido pelas autoridades. Peritos passaram a examinar tanto o imóvel quanto o veículo, tentando reconstruir, minuto a minuto, os deslocamentos daquele carro. A mãe de Phiobe continuava publicando, dia após dia, mensagens cada vez mais desesperadas, pedindo para ouvir a voz da filha, descrevendo como a ausência estava consumindo a família inteira. Ao mesmo tempo, ela optou por deixar todas as informações oficiais nas mãos da polícia, evitando qualquer declaração que pudesse comprometer a investigação em andamento. Na quinta-feira, o detetive Thompson reforçou que a colaboração pública seria fundamental. Disse, textualmente, que pessoas não desaparecem, que alguém, em algum lugar, sabia de alguma coisa. Até aquele momento, ninguém havia sido preso. A polícia seguia conversando com pessoas próximas à adolescente e buscando em múltiplos pontos entre Bundaberg e Dindin. Foi na sexta-feira seguinte, mais de uma semana depois do desaparecimento, que o caso deu um salto decisivo. Em uma coletiva no fim da tarde, a polícia anunciou que oficiais da divisão de homicídios haviam assumido o caso. Equipes especializadas, incluindo a equipe de mergulho, começaram a vasculhar áreas de mata e cursos d'água no Goodnight Scrub National Park, um parque de conservação a cerca de 40 quilômetros de Dindin. A partir daqui, a investigação passou a girar em torno de um tipo de evidência que os 2 colegas de casa provavelmente não haviam considerado: os dados dos próprios celulares. Analisando registros de chamadas e dados de localização por torre de telefonia, tanto do aparelho de Phiobe quanto dos aparelhos de Woody Bromley, os detetives identificaram padrões de deslocamento em direção ao Parque Nacional, registrados em 2 momentos distintos, 15 de maio e 17 de maio. 2 dias diferentes, 2 deslocamentos separados. Um padrão que sugeria não um único evento, mas uma sequência de ações. Se você está acompanhando esse tipo de reconstrução investigativa, esse é um bom momento para se inscrever no canal Rastro Sombrio, porque a partir daqui, a versão contada pelos 2 colegas de casa começaria a desmoronar peça por peça. Woody e Bromley haviam contado à polícia, desde o início, uma versão específica, que haviam levado Phiobe até perto do aeroporto de Bundaberg, na manhã de 15 de maio, para que ela pegasse o voo. Segundo o relato deles, uma discussão teria ocorrido dentro do carro. Phiobe teria perdido o despertador, o que gerou um atrito, e ela teria pedido para ser deixada na Airport Drive, a menos de 1 quilômetro do terminal. Era uma explicação plausível, até as câmeras de segurança da própria Airport Drive contradizerem, ponto por ponto, essa versão. O detetive inspetor Craig Mansfield declarou que as imagens mostravam, sim, o Hyundai Ish 35 cinza passando pela via por volta das 8h30 da manhã, mas em nenhum momento alguém desceu do veículo, nenhuma porta se abriu, nenhuma passageira saiu carregando uma mala. A polícia passou então a alegar, formalmente, perante a justiça, que Phiobe havia sido morta dentro do carro ou nas imediações imediatas dele, pouco depois de passar pelo trecho próximo ao aeroporto, em uma área conhecida como Kensington. Não havia sido um adeus. Havia sido, segundo a acusação, o momento exato do crime. A partir dessa descoberta, a reconstrução cronológica ficou mais clara. A promotoria passou a sustentar que o corpo de Phiobe havia sido manipulado em 2 etapas distintas. A primeira interferência teria ocorrido no próprio dia 15 de maio, logo após a morte, em Bundaberg ou arredores. 2 dias depois, em 17 de maio, os restos teriam sido transportados novamente e depositados em uma área de mata densa, ao longo de uma estrada de terra próxima ao Goodnight Scrub National Park. As buscas na região se intensificaram ao longo dos dias seguintes. Equipes de mergulho, cães farejadores de cadáveres e voluntários do Serviço de Emergência do Estado conduziram varreduras sistemáticas por terra e por vias fluviais.
Em 4 de junho, a polícia suspendeu temporariamente as buscas físicas, mas não a investigação. Naquele mesmo dia, James Wood foi preso, interrogado e, inicialmente, liberado sem acusação formal. Nos dias em que a casa de Gin já estava interditada como cena de crime, Wood vivia dentro do próprio carro. No dia seguinte, 5 de junho, veio a reviravolta decisiva. Tanto Wood quanto Tanika Bromley foram presos novamente, dessa vez formalmente acusados de assassinato e de 2 casos de interferência em cadáver. Uma acusação criminal grave, apresentada antes mesmo de o corpo de Philby ter sido oficialmente localizado. Durante as buscas na residência de Gin e dentro do veículo, a polícia também encontrou uma arma de fogo com cano cerrado, munição e 2 réplicas de pistola. Esses achados resultaram em acusações adicionais, não relacionadas diretamente ao homicídio, mas que reforçavam o quadro de um ambiente doméstico perigoso e armado. Em 6 de junho, restos humanos foram finalmente localizados, sem sepultamento, próximos a uma estrada secundária cercada por vegetação densa, nas proximidades do Goodnight Scrub National Park. A confirmação forense definitiva viria em 17 de junho. Os restos pertenciam de fato a Philby Bishop. A mala e o telefone celular dela, porém, nunca foram encontrados. E foi justamente esse celular ausente que levaria a um terceiro capítulo dessa investigação. Em 1º de julho, um homem chamado Kieran Daniel Mittelhauser, de 30 anos, associado próximo ao caso, foi preso. Segundo a acusação, ele teria utilizado o próprio telefone de Philby, depois da morte dela, para enviar mensagens e gerar atividade falsa na rede, numa tentativa deliberada de confundir os investigadores quanto à real situação e ao paradeiro da adolescente. Um crime dentro do crime. Manipular a identidade digital de uma vítima já morta, para atrasar a resposta policial. A polícia confirmou publicamente que o tráfico de drogas não fazia parte das linhas de investigação sobre o motivo do crime. Em vez disso, documentos judiciais indicaram que o cerne do conflito girava em torno de dinheiro. Wood e Bromley teriam acusado Philby de ter roubado $5.000 em espécie da residência, pouco antes do desaparecimento dela. Um valor em dinheiro. Uma acusação de furto dentro de casa. E, poucos dias depois, uma adolescente de 17 anos estava morta. Os 3 réus responderam. A morte de Philby abalou profundamente as comunidades de Gin e Bundaberg. Moradores da pequena cidade, como Shari Laughlin, descreveram o clima como de perturbação e inquietação. Não é o tipo de coisa que acontece aqui, ela disse, resumindo o sentimento de um lugar onde, segundo os próprios habitantes, todo mundo se conhece. Após a confirmação da morte, a comunidade se reuniu em vigílias. Uma delas ocorreu no Colan Community Park, em Gin, em 7 de junho, reunindo moradores e lideranças locais, incluindo a prefeita de Bundaberg, Helen Blackburn. No dia seguinte, uma segunda vigília aconteceu no Bus Park, em Bundaberg, onde os participantes foram convidados a usar cores vivas e símbolos de borboletas em memória de Philby. Uma campanha de arrecadação, organizada por uma amiga da família com o apoio direto de Kylie Johnson, destinou os recursos a 2 instituições ligadas à vida de Philby. A Wypsilon School, responsável pelo suporte educacional que ela recebia, e o Serviço de Emergência do Estado, que participou ativamente das buscas. A tragédia também gerou boatos que atingiram indiretamente o nome da família. Espalhou-se a informação falsa de que a empresa de suporte a pessoas com deficiência administrada por Kylie Johnson estaria fechando as portas por causa do caso. Johnson negou publicamente, reafirmando que o negócio, em operação havia 23 anos na região, permanecia funcionando normalmente, e classificou a disseminação desses boatos como uma tentativa de concorrentes se aproveitarem da dor da família. O caso de Philby Bishop expõe, com clareza dolorosa, como a combinação de vulnerabilidade, isolamento social e um ambiente doméstico instável pode se tornar terreno fértil para uma tragédia. Uma adolescente neurodivergente, longe da casa da família, dividindo o teto com adultos que, segundo a justiça australiana,
teriam encerrado a vida dela por uma acusação de dinheiro desaparecido. Uma mentira construída em cima de uma imagem de câmera que os próprios acusados provavelmente nem sabiam que existia. E um esforço adicional, digital, para tentar manter essa mentira viva depois que já não havia mais nada a proteger. O processo segue em andamento na Justiça de Queensland. Não houve até o momento julgamento definitivo, nem sentença. O que existe por enquanto é a reconstrução minuciosa de cada deslocamento, cada mensagem, cada imagem de câmera, unindo tecnologia forense e trabalho policial para responder a uma pergunta simples e devastadora: o que aconteceu com Phoebe Bishop entre a Airport Drive e aquela estrada de terra na mata? Se este caso te fez refletir, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando investigações reais como esta, inscreva-se no canal Rastro Sombrio. Até a próxima!